Calcular o volume e a área dessa caixa. Primeiro, vamos para o volume. O volume, calcular o volume significa calcular o espaço que eu tenho aqui dentro da caixa. E para isso, eu preciso saber as três dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Vou pegar umas fitas para ajudar a gente a representar. Então, o comprimento da caixa. Essa fita está representando o comprimento da caixa. Ele mede 1,5x. Esta outra fita está representando a medida da largura da caixa. Ela mede x. E esse pedacinho de fita está representando a altura da caixa, que mede 2. Logo, para saber o volume da caixa, o que eu vou fazer? 1,5 vezes 2 vezes x, ou seja, comprimento vezes altura vezes largura. 1,5x vezes 2, 3x, vezes x, 3x ao quadrado. Então, o volume da minha caixa é 3x ao quadrado. Agora, vamos calcular a área, ou seja, a quantidade de papel que eu gastei para fazer essa caixa. Só que a gente vai combinar o seguinte: eu vou desconsiderar essas abinhas que eu tive que usar para a caixa poder fechar. Então, a gente não vai considerar essas abinhas. A gente só vai considerar as partes principais da minha caixa. E eu quero que vocês comecem a observar o seguinte: nessa minha caixa, quantos retângulos eu tenho? Quantas faces eu tenho representadas aqui? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. E se vocês observarem, eu tenho duas faces que têm o mesmo tamanho. A face azul, essas duas faces que são opostas, elas têm o mesmo tamanho. E as faces vermelhas, que também são opostas, têm o mesmo tamanho. Então, para calcular a área, o que eu vou ter que fazer? A gente vai considerar o retângulo, essa face vermelha, primeiro. Então, eu vou calcular a área desse retângulo vermelho. Se eu observar bem, essa área, ela tem a medida, né? O retângulo, ele tem o mesmo comprimento do comprimento da minha caixa. Lembra que a gente tinha dito que o comprimento era 1,5x? E a largura desse retângulo é igual à altura da minha caixa. Lembra da fitinha roxa? Então, o comprimento do retângulo é 1,5x e a altura é 2. Então, qual vai ser a área do meu retângulo? 3x. Observe aqui. Então, a área desse retângulo vermelho é 3x. Vou posicionar o 3x aqui, só que eu vou ter que considerar o outro retângulo também, que também vai ser 3x, ok? Agora vamos ao retângulo azul. O retângulo azul, ele tem de comprimento a mesma medida da largura da minha caixa. Então, que era x. E a largura dele também é a mesma que a altura da caixa, que é 2. Então, qual vai ser a área do meu retângulo azul? 2x. Então, 2x para esse retângulo azul, 2x para esse. Agora falta a gente calcular a área do retângulo amarelo. Vamos ver. O retângulo amarelo, ele tem como comprimento o comprimento da caixa, que é 1,5x, e tem como largura a mesma largura da caixa, que é x. Então, multiplicando 1,5x vezes x, eu vou ter 1,5x ao quadrado. Logo, para eu descobrir a área dessa caixa, eu tenho que somar tudo, né? Então, eu vou ter 1,5x ao quadrado mais 3x, mais 3x, mais 2x, mais 2x. Como eu só posso adicionar monômios semelhantes,
Qual vai ser a área da caixa? 1,5x2 mais 10x.